Uma mídia social com milhões de usuários no mundo comprada por um bilionário excêntrico em 2022. Uma plataforma que afrouxou seus mecanismos de moderação de postagens, deixando correr solto o extremismo e a desinformação. Uma empresa que cumpre determinações de remoção de conteúdo quando bem lhe convém, e que no Brasil decidiu desobedecer ordens da Corte Constitucional. Uma rede que voltou ao ar dando um grande drible, mesmo proibida judicialmente no país. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 18 de setembro de 2024, dia em que o X, antigo Twitter, voltou ao ar no Brasil, pelo menos parcialmente, mesmo proibido. A rede social do bilionário sul-africano radicado nos Estados Unidos, Elon Musk, não ressurgiu assim do nada. Parece ter sido um grande drible no judiciário brasileiro. Segundo provedores de internet, houve uma mudança no registro dos servidores da plataforma, com a criação de novas rotas para os usuários, num sistema que cria uma espécie de escudo contra o bloqueio imposto pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, por ordem do Supremo. Conselheiro da Abrint, a Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações, o Basílio Rodrigues Pérez disse o seguinte ao jornal O Globo. O X passou a funcionar com um novo software, que não está mais usando os IPs da rede social, mas da Cloudflare. Não é uma coisa simples de bloquear. Eles fizeram uma modificação para tornar o bloqueio muito mais difícil. Foi um esquema engenhoso para que o X voltasse a funcionar no Brasil. Se a Anatel for lá e bloquear essa empresa, a Cloudflare, pode derrubar uma série de serviços, como os de bancos, por exemplo. Muita gente comemorou a volta da rede social. O ex-presidente Jair Bolsonaro, entusiasta do Elon Musk, foi um deles. O político de extrema-direita foi ao X e publicou uma extensa mensagem. Ela começou assim: parabenizo a todos pela pressão que fazem as engrenagens circular na defesa da democracia no Brasil. Desistir não é uma opção e os senhores é que alimentam um futuro próspero ao nosso país. A mensagem do Bolsonaro trouxe também uma série de ataques ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cuja decisão de suspender o X no Brasil foi chancelada pela primeira turma do tribunal, formada por 5 integrantes da corte. O ex-presidente vê nas decisões do Supremo um atentado contra a liberdade de expressão. Algumas ordens do Moraes são de fato questionadas por profissionais do direito, para além dos ataques da extrema-direita. Uma delas foi o bloqueio das contas da Starlink, a empresa de internet por satélite que também é de propriedade do Musk e atua no Brasil, mas não exerce as mesmas atividades do X. As contas da Starlink só foram desbloqueadas depois que o dinheiro delas foi confiscado a fim de pagar as multas devidas pelo X por causa do descumprimento de ordens judiciais do Supremo. Existe sim toda uma discussão em torno das decisões do Alexandre de Moraes. Mas esse novo episódio, esse drible que pôs o X de volta no ar, pelo menos parcialmente, leva a contenda a um novo patamar. Uma empresa que já se recusava a cumprir ordens judiciais, agora simplesmente está dando uma banana para a Suprema Corte Brasileira? É isso mesmo que está acontecendo? Alexandre de Moraes determinou a retirada do X do ar em 30 de agosto de 2024, depois da rede social se recusar a indicar um representante legal no país. Dias antes, o Elon Musk tinha fechado o escritório no Brasil. O clima já era ruim. A plataforma vinha seguidamente se recusando a retirar conteúdos e a derrubar perfis que cometiam crimes na interpretação do ministro do Supremo e da Polícia Federal. A empresa do Elon Musk também se recusava a pagar multas devidas por causa do descumprimento das ordens judiciais. A decisão de derrubar a rede social colocou o Brasil ao lado de China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela, Rússia e Mianmar, outros países onde o X é bloqueado. Na Casa Branca, comandada pelo democrata Joe Biden, de quem o Elon Musk é crítico, o tom foi de desaprovação em relação ao bloqueio do X no Brasil.
Na terça-feira, uma repórter da TV Globo perguntou para a porta-voz do governo dos Estados Unidos o que ela achava da suspensão da plataforma pelo Alexandre de Moraes. E a resposta foi a seguinte: acho que quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes. É uma forma de liberdade de expressão. No Capitólio, sede do Congresso americano, os parlamentares republicanos são mais radicais na condenação das atitudes do Moraes. Uma deputada do partido do Donald Trump propôs um projeto de lei para barrar vistos a quem tenha cometido atos que eles consideram de censura contra cidadãos dos Estados Unidos. A Maria Elvira Salazar, uma das autoras do projeto, citou na terça-feira nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, chamado por ela de vanguardista no ataque internacional à liberdade de expressão contra americanos, entre eles Elon Musk. O Elon Musk, aliás, adota esse discurso de liberdade de expressão irrestrita quando o assunto é o embate no Brasil. Mas esse tom não é assim tão irrestrito no seu discurso no geral. Apesar de se vender como um paladino da liberdade de expressão para os brasileiros, a incoerência surge em alguns outros momentos. Na Índia e na Turquia, onde os líderes são de direita, o bilionário já removeu contas e postagens a pedido dos governos sem reclamar. Removeu até sem ordem judicial. Tem outros contrassensos. Enquanto acusam Moraes de censura, o Musk mantém negócios com a China e a Arábia Saudita, países autocráticos. Ele apoia figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro, abriu espaço para discursos de ódio e desinformação no X, enfraqueceu a moderação de conteúdo na plataforma e reabilitou contas suspensas por políticas de segurança. Quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou a manutenção do bloqueio do X no Brasil em 1º de setembro, poucos dias depois da ordem inicial do Alexandre de Moraes, a palavra soberania apareceu na boca de alguns ministros. O argumento passava pela ideia de que uma empresa estrangeira, como a rede social do Elon Musk, não poderia ignorar ordens do judiciário de um país. Esse argumento apareceu também numa carta aberta assinada por intelectuais que foi recém-divulgada. De autoria de acadêmicos de países como Argentina, França, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Espanha, Suíça e Itália, além do Brasil, essa carta discorre sobre o poder transnacional das Big Techs, usando a contenda do país com Elon Musk como exemplo. Ouça aqui esse trecho. A disputa do Brasil com Elon Musk é apenas o mais recente exemplo de um esforço mais amplo para restringir a capacidade de nações soberanas de definir uma agenda de desenvolvimento digital livre do controle de megacorporações sediadas nos Estados Unidos. O documento tem a assinatura dos economistas franceses Gabriel Zucman, Julia Cagé e Thomas Piketty, da filósofa e professora emérita da Harvard Business School Shoshana Zuboff, do ex-ministro da Economia da Argentina Martín Guzmán, do professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Daron Acemoglu, da economista italiana Francesca Bria, do economista político americano e coordenador-geral da Progressive International David Adler, da economista indiana Jayati Ghosh, do pesquisador e escritor bielorrusso Yevgeny Morozov e do antropólogo Jason Hickel, entre outros. A carta ainda afirma o seguinte: mais do que advertir o Brasil, suas ações, as ações do Elon Musk, enviam uma mensagem preocupante para o mundo. Que países democráticos que buscam independência da dominação das Big Techs correm o risco de ter suas democracias perturbadas, com algumas Big Techs apoiando movimentos e partidos de extrema-direita. As empresas de tecnologia não apenas controlam o mundo digital, mas também fazem lobby e operam contra a capacidade do setor público de criar e manter uma agenda digital independente baseada em valores, necessidades e aspirações locais. Quando seus interesses financeiros estão em jogo, elas trabalham de bom grado com governos autoritários. O que precisamos é de espaço digital suficiente para que os estados possam direcionar as tecnologias, colocando as pessoas e o planeta à frente dos lucros privados ou do controle unilateral do Estado. O Durma com essa volta já.
O Tribunal Superior Eleitoral reforçou na terça-feira a proibição de apostas online sobre o resultado da votação das eleições municipais. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, como é que eram essas apostas? Antes da decisão do TSE, 2 empresas de apostas esportivas online que atuam no Brasil começaram a oferecer jogos relacionados ao resultado das eleições municipais de 2024. No Superbet era possível palpitar, valendo dinheiro, quais seriam os resultados para as prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. Na Sportingbet, havia opção para apostar no prefeito da capital paulista. A dinâmica é a mesma das bets feitas em esportes, pelo site ou aplicativo das empresas, de forma fácil e rápida. Essa opção de aposta em eleições é recente no Brasil, que a popularidade está mesmo nas esportivas e em plataformas como o Jogo do Tigrinho. Mas aí as empresas aproveitaram o período eleitoral para ampliar o mercado e fazer mais dinheiro. A estimativa é que as bets movimentem 130 bilhões de reais no Brasil em 2024. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, apostar em eleições é algo bem comum, e a indicação de favoritos costuma movimentar o debate eleitoral. E Isadora, por que elas foram proibidas? A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, inseriu a proibição das bets políticas na resolução da Corte que trata dos ilícitos eleitorais. Foi aprovada por unanimidade entre os ministros. O argumento da Corte é que a utilização das apostas pode configurar abuso de poder econômico e captação ilícita de votos por parte dos candidatos, condutas que tipificam crime eleitoral. Além disso, a ministra citou que a oferta de vantagens financeiras ou materiais aos eleitores tem potencial para interferir na legitimidade do processo eleitoral. Essa proibição pelo TSE ocorre em um contexto em que psiquiatras e psicólogos afirmam que há uma epidemia de vício em bets no Brasil. No Instituto de Psiquiatria da USP, a busca por atendimento no programa dos transtornos do impulso cresceu 178% de 2022 para 2023. Os brasileiros também perderam bastante dinheiro. O estudo dos economistas Luiz Sherman e Pedro Duarte, do Banco Itaú, estima que entre junho de 2023 e junho de 2024, os apostadores brasileiros perderam mais de 23 bilhões de reais nesses jogos. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Do X parcialmente no ar, as apostas em candidatos fora do ar, durma com essa. Com roteiro e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Isadora Rupp, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Bimbatti, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!